Show de bola? Galerinha, o negócio é o seguinte. Continuando aqui na ondulatória, eu falei de classificação das ondas com vocês, não foi? Só que eu só falei da classificação em mecânica e eletromagnética, não é? E aí eu acho que acabou a aula por aí. Essa classificação foi quanto à natureza. Me dá exemplo de onda mecânica. Som. É isso aí. O maior exemplo talvez seja o som. E lembrando que onda mecânica é aquela que precisa de meio material para existir. Em contrapartida, nós temos as eletromagnéticas. São criadas por campos eletro e magnéticos que se intercalam e geram um ao outro. Elas podem se propagar, inclusive, no... É isso que é marcante das eletromagnéticas. Ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz, ultravioleta, raio-x e raios gama. Os 7 tipos de ondas eletromagnéticas que existem em ordem crescente de frequência. Show de bola! E agora sim, alguma coisinha nova aqui, ó. Outra classificação muito importante é quanto à vibração. Quando nós classificamos uma onda quanto à vibração, a gente pode classificar ela em longitudinal ou transversal. O que seria uma onda longitudinal? É aquela cuja vibração é longitudinal à direção de propagação. É a onda cuja vibração é longitudinal à direção de deslocamento ou propagação. Como assim, professor? Primeiro, vocês lembram o que significa a palavra longitudinal? É na mesma direção, paralela ao longo de, certo? É isso que é longitudinal. Então imaginem uma onda indo para lá, a direção dela então é essa linha imaginária na qual eu caminho, né? E ela está se deslocando então da tua esquerda para a tua direita. Lá está a onda. E a onda tem alguma coisa vibrando na onda. Sempre tem que ter alguma coisa vibrando, né? Uma perturbação. Se essa vibração ocorre dessa maneira, está paralela ao deslocamento, certo? Uma vibração ocorrendo dessa maneira, o deslocamento é para lá e a vibração é para frente e para trás, então é uma vibração longitudinal. Porém, se a onda vai para lá e vibra assim, ó, para cima ou para baixo, a vibração agora está perpendicular, concorda comigo? A vibração está perpendicular ao deslocamento. Aí a gente chamaria de onda transversal, que é a próxima. Exemplos de onda longitudinal. O som também é um ótimo exemplo, porque quem já viu uma caixa de som funcionando, vê como é que o ar vibra, né? Certo? O sub, principalmente, né? Aquela caixa que emite sons mais graves. O som é emitido para lá e a coisa está vibrando assim, ó, mostrando que o ar está vibrando de maneira longitudinal ao deslocamento do som, certo? Outro exemplo interessante é aquela mola, aquela onda em mola, aquela molinha do Paraguai, sabe aquela que o gurizada brinca assim? Aquela... Que eu nunca vi, nunca entendi aquilo. É muito legal. Aquilo ali é quando a criança não sabe brincar com as bolinhas, de jogar uma mão para outra, né? Aí tu bota aquela mão da criança, ela acha que é malabarista, né? Certo? Mas o mais legal daquilo é postar corrida na escada. Certo? É a única coisa que presta, né? Só serve pra isso. Os dois sobem a escada e jogam lá de cima, e aquilo sai descendo a escada. Muito legal, cara. E quem chegar lá primeiro ganha, obviamente. Certo? O resto não vale. Galera, olha só. Esticou a molinha idiota do Paraguai, aquela. E aí tu faz assim, ó. Aquela mola vai começar a fazer isso até que a mão do outro colega vibra junto, não é isso? Ou seja, eu posso produzir uma onda longitudinal na mola, certo? Ondas em molas. Se bem que eu posso fazer o seguinte, ó, eu posso pegar aquela mola e posso fazer assim também, não posso? Sacudir para cima e para baixo. Aí ela vai vibrar como uma corda. Nesse caso, a vibração é transversal, obrigado. E se eu me der uma loucura e eu começar a fazer assim, assim, ó, com a mola, aí é mista, parabéns. Aí tem partes longitudinais e partes transversais. Aí a onda é chamada de onda mista. Show de bola. Viu? Tem várias. Inclusive a física, né? Transversal, então, deixa eu falar o que é a onda transversal. É a onda
cuja vibração é transversal à direção de propagação. Um ótimo exemplo de ondas transversais são todas as eletromagnéticas. Todas as eletromagnéticas são ondas transversais. Por isso, quando eu imito uma onda eletromagnética, né, eu falo campo elétrico, magnético, a onda está indo para frente. E os campos eletromagnéticos se intercalando perpendicularmente, né, na direção em que a onda se desloca. Todas as eletromagnéticas. Como funciona, tipo assim, como é que faz o negócio? Faz assim, desliga aí. Ó, imagina que eu sou um raio de luz, certo? O raio de luz vai passar para lá, um fóton, muito rápido. Esse fóton, então, ele vai ser acompanhado de campos eletro e magnéticos, surgindo nessa maneira. Então, eu estou indo para lá, essa seria a minha direção de deslocamento. E os campos eletromagnéticos, eles se criam assim, ó, um campo elétrico se cria apontando para lá, que gera um magnético para cima. Que gera um elétrico para lá. Tinha um magnético para cima, né? Que gera um elétrico para lá. Que vai gerar um magnético para baixo. Aí tem um magnético para baixo, vai gerar um elétrico dessa maneira. E eles ficam se intercalando o tempo inteiro, certo? Gerando campos elétricos e magnéticos. E eu vou conseguir te explicar isso melhor daqui a algumas aulas. Quando tiver a noção exata de campo elétrico e a noção exata de campo magnético, eu vou conseguir te botar na cabeça o que é que eu faço com os braços, os vetores, campos elétricos e magnéticos. Todas as eletromagnéticas, ondas em cordas também. As ondas na superfície da água. Como é que o nome que tu disse na aula passada? Que a onda não é aquele negócio que o surfista pega, né? A onda é o que fica no alto mar. Como é que é o nome daquilo que o surfista pega? Cara, na verdade é o seguinte, a gente poderia... naquela hora, cara, não tem um nome específico para aquilo, tá? Não tem um nome técnico para aquilo. Mas o que está acontecendo naquela situação? Como tu tem uma onda chegando na beira d'água, só que não tem mais espaço para o mar subir e descer, porque está ficando raso, aí aquela energia acaba fazendo com que a matéria seja deslocada para fora, certo? Mas é aquela história, né? Ó. A onda de alto mar ela é gerada basicamente pelo vento, certo? Só que quando tu está chegando próximo, né, da plataforma continental, essa falta de distância para a onda oscilar é que gera então aquele arraste de matéria. Então a partir daquele momento que começa a arrastar a matéria, perde a característica de onda, certo? E não tem um nome específico para isso, certo? Mas boa pergunta. Mas é mecânica ou eletromagnética? Como é que é? É mecânica ou eletromagnética? Essa onda? Essa onda é mecânica. Toda onda que é feita de matéria, de coisa palpável, de átomos, ela é mecânica. As ondas eletromagnéticas, elas não são visíveis, né? Elas não, só a luz, que é uma pequena parte dela, né, que é visível. O resto a gente não consegue enxergar, certo? Campos elétricos e magnéticos. Galera, olha só. Eu posso fabricar uma onda na água longitudinal. Quer ver? Eu posso forçar a barra. Imagina que nós estamos com equipamento de mergulho e eu encho essa sala de água. E aí, de repente, eu pego aquela parede que é móvel e com um sistema hidráulico faço a parede fazer isso aqui. Ó. Ir para cá, né, espremer a água para cá e depois jogar para lá. Nós aqui dentro, daqui a pouco, não vamos perceber esse movimento na água, certo? Então tem uma onda passando na água. E é uma onda que saiu dali e está indo em direção àquela parede. E essa onda está vibrando dessa maneira, não tá? Então tu vê, eu posso criar uma onda longitudinal dentro da água, na marra, se eu quiser. Mas geralmente quando a gente olha a onda na superfície da água, é aquela clássica, né? Aquela de alto mar que a gente estava discutindo, certo? Por isso que geralmente onda na superfície da água a gente já pensa numa onda transversal. Daí quando, por exemplo, bate ali, daí volta, daí não fica mista. Tipo, daí fica... Legal, legal. Na verdade é o seguinte, a gente poderia dizer que na superfície poderia estar mista. Porque a superfície dessa água, se estivesse livre, se não tivesse, né, a superfície da água vai oscilar dessa maneira. Ali na superfície a gente poderia dizer. E nós vamos aprender como é que ocorre essa reflexão, se ela ocorre com ou sem inversão de fase. Boa pergunta essa toda. Vamos estudar isso em detalhe. Eu só vou então dizer o que é aqui onda mista. Possui pulsos transversais e longitudinais.
concomitantemente, ao mesmo tempo. Show de bola! Quer dizer, com a luz ser você ligar uma lanterna e ela vai até a parede, ela foi até a parede fazendo ondas. Legal a tua pergunta, cara, legal. Na verdade é o seguinte, ó. Se eu fosse representar, eu precisaria representar vetorialmente essa onda. Então eu pegaria um determinado ponto e representaria um campo elétrico e um campo magnético com um vetor naquele momento. Se nós fôssemos desenhar em cima desses vetores, fôssemos ligar uma linha às extremidades desses vetores, aí sim a gente poderia enxergar uma onda. Então quando a gente faz uma onda para um raio de luz, a gente está fazendo um gráfico dos vetores campo elétrico e magnéticos. De qualquer maneira, cara, a tua pergunta é muito legal porque a luz é um bicho esquisito. A luz tem incomodado e ainda está incomodando muitos cientistas. Porque dependendo do tipo de experiência que tu faz com a luz, ela se comporta ora como uma onda, assim mesmo como tu fez, ora como uma bolinha que anda em linha reta. A luz é uma filha da mãe. Então assim, se tu pega uma placa, um espelho, e joga um raio de luz, vai se comportar como uma bolinha que anda no chão, né? Tum, certo? Se tu pega a luz e joga num orifício bem fininho, certo? Aí ela acaba mostrando lá na parede uma franja luminosa, regiões clara e escura, não só uma única marca luminosa como se esperava, mostrando que ela está sofrendo difração e interferência, que são fenômenos que só ocorrem com ondas. Então existe uma coisa que nós vamos estudar no final do ano que chama dualidade onda-partícula. Ora a luz se comporta como uma onda, ora a luz se comporta como uma partícula. Certo? Muito bacana a tua colocação. Manda. Como que ocorre aqueles fenômenos lá com a luz que fica todo... O céu fica todo... Aurora boreal. sabe? A aurora boreal. Ah, isso aí, né? Isso, na verdade é um fenômeno muito parecido com o acendimento dessa lâmpada. Essa lâmpada ela está brilhando porque tem um gás a baixa pressão e esse gás está estimulado por corrente elétrica, não é isso? A atmosfera, quanto mais para cima, menor a pressão. Certo? Quando tu sai demais da atmosfera, a pressão fica zero virtualmente lá no vácuo, não é isso? Então na parte alta da atmosfera, se ocorrer alguma carga elétrica lá, ela pode brilhar como uma lâmpada. Só que a cor que a lâmpada brilha tem a ver com o tipo de gás que tem. Então aqueles neons avermelhados, esverdeados, amarelados, é o tipo de gás que tu bota lá dentro. A aurora boreal é formada porque os ventos solares, que são partículas carregadas vindas do Sol, atingem a Terra. São defletidas pelo campo magnético e penetram na atmosfera nas regiões polares do planeta. Quando essas partículas carregadas entram na atmosfera, deixa a atmosfera carregada, certo? Aí se a partícula positiva, por exemplo, atingiu a parte superior da atmosfera, embaixo está mais negativo, vai ter corrente elétrica atravessando a atmosfera. E como a atmosfera é gás, a baixa pressão, aquele gás brilha, assim como essa lâmpada. E brilha com aquelas cores, né? E não é um brilho regular, porque não está tudo organizadinho como ali, né? Tá tudo em movimento. E aí gera aquele brilho mágico, né, cara? Quem já viu foto da aurora boreal é uma coisa absolutamente mágica, né? Muito boa pergunta. Pessoal, outros detalhezinhos que eu preciso mostrar para vocês a respeito de ondas ainda da aula 1 e depois já migrando para a aula 2.